era o equivalente a um tanque pré-histórico. Seu corpo era protegido por uma armadura. Enormes espinhos saltavam do dorso e a cauda funcionava como um serrote. Seu nome era Gastonia. Ele viveu e lutou com uma das criaturas mais aterrorizantes da Terra. O Utahraptor, um raptor de proporções gigantescas. Hoje, cientistas realizam escavações para descobrir como esses monstros da vida real foram forçados a lutar pela sobrevivência nos territórios mais hostis da Terra. Foram os primeiros lutadores do planeta, predadores supremos. Novas descobertas e tecnologias forenses recriam combates pré-históricos em Lutas Jurássicas, a última batalha do Raptor. O mistério começou em outubro de 1989. O lugar, Moab, Utah. O especialista Robert Gaston realizava escavações de rotina quando fez uma descoberta. Algo que agitaria o mundo dos estudos da pré-história. Eu estava andando pelo terreno e o solo tinha faixas brilhantes de terra nas cores lilás e verde. Caminhando por ali, eu encontrei um pedaço de argila com a marca de um fóssil de dinossauro. Eu consegui ver de onde ele havia rolado, porque a terra ao redor ainda estava fresca. Então eu subi até o local de onde parecia ter caído e encontrei pedaços do tamanho de um prato, com marcas das vértebras na pedra. Então foi muito fácil presumir que havia mais fragmentos do animal por ali. Gaston não fazia ideia de que estava prestes a descobrir um dos primeiros dinossauros encouraçados do mundo. Um monstro parecido com um porco-espinho, desconhecido da ciência até então. Foi então que eu percebi que tinha descoberto uma coisa muito importante para a ciência. Na hora, eu não me dei conta do tamanho da importância, mas eu sabia que o dinossauro encouraçado ainda não era muito conhecido. Os ossos dele são diferentes, parecem formar uma armadura, e foi fácil perceber que se tratava de um animal desse tipo. Eu comecei a entender o significado daquilo. Além de ser importante, o fato lançaria uma nova luz sobre os estudos de animais pouco conhecidos na América do Norte. O dinossauro encouraçado tornou-se comum somente dezenas de milhares de anos depois do Gastonia. Gaston convidou o paleontólogo e doutor James Kirkland para analisar o achado histórico. Fui até o local das escavações e vi a pedra de 1,20 m por cerca de 50 centímetros de comprimento. Nela estavam os ossos da bacia e um pedaço da couraça. A pedra rolou de um morro ao norte de Moab. Robert a encontrou e sabia que se tratava de um achado muito importante, então decidiu entregá-la para mim. O Dr. Kirkland e sua equipe escavaram os ossos restantes e categorizaram e classificaram a nova espécie. Mais tarde, seria batizada em homenagem a Robert Gaston, seu descobridor, com o nome de Gastonia. Forte e temido, o Gastonia era um dinossauro de 4 patas, cuja estrutura corporal assemelhava-se a um tanque blindado. Media 1 metro de altura, 4,5 de largura e pesava 1 tonelada. Seu corpo era coberto de armas. O Gastonia é o anquilossauro que possui maior número de espinhos, e a esse grupo pertencem os dinossauros totalmente encouraçados. Nos estudos, os cientistas notaram algo fora do comum. A couraça era incrustada na pele do Gastonia. Existem vários dinossauros encouraçados e muitos deles têm grossas escamas cobrindo o corpo. Alguns deles também têm espinhos, como é, por exemplo, o caso do Gastonia. Os espinhos saem das costas e laterais e são enormes. É como se fosse uma cama de pregos ambulante. O Gastonia era um dinossauro único.
O estegossauro, por exemplo, embora fosse encouraçado, não contava com a proteção integral do Gastonia. Sua primeira defesa era o quadril encouraçado. Uma característica interessante é a couraça sólida que revestia o quadril do Gastonia. Faz todo sentido se lembrarmos que essa parte era um dos seus pontos mais vulneráveis. Ele não tinha mobilidade no pescoço e nem conseguia se virar para ver o seu próprio quadril. A couraça certamente servia de proteção extra para a parte mais fácil de ser atacada pelo predador. Era um dinossauro totalmente protegido. Mas este tanque vivo também tinha poderosas armas de ataque. Enormes espinhos. Este é um espinho da região dorsal e eles saem para as laterais. A exemplo de outras couraças do animal, o espinho é coberto de pequenos sulcos que abrigam vasos sanguíneos. Esses vasos atuam no crescimento da proteção queratinosa que cobria os espinhos, que por sua vez cobriam toda a parte superior do corpo do animal. O dorso do Gastonia era coberto por pedaços de couraça e dele saíam enormes espinhos. Embora fossem eficazes, sua arma mais poderosa era a cauda. Ao longo de toda a cauda, dos dois lados, havia pedaços afiados de ossos que cortavam como lâmina. A cauda era uma arma letal. Da lateral saíam enormes e afiadas lâminas triangulares que o Gastonia brandia com violência como uma clave medieval. Os paleontólogos já sabem que ele a usava em movimentos giratórios. O Gastonia movia a parte traseira do corpo na direção do animal predador e batia nele mexendo a cauda de um lado para o outro. A cauda era repleta de pontas triangulares e juntas eram extremamente cortantes. Eu costumo comparar a cauda do Gastonia a uma enorme lâmina de serrote presa a um cabo balançante. Era impossível agarrar. Caso a cauda cortante, o corpo blindado e os espinhos no dorso não fossem suficientes para vencer um predador, o Gastonia contava com uma arma adicional desconhecida pela ciência moderna até a descoberta do fóssil. Um conjunto de ossos altamente letais. Na base da cauda, onde ela se encaixa ao quadril, o Gastonia tinha afiados ossos triangulares. Sozinhos já eram armas eficazes. Mas examinando com cuidado, os paleontólogos descobriram algo incrível. Quando o Gastonia balançava a cauda de um lado para o outro, os ossos se cruzavam e funcionavam como um par de trituradores de ossos. A evidência fóssil indicava que o Gastonia era um dos dinossauros mais bem protegidos da face da Terra. Mas havia um ponto fraco. A blindagem formada por couraça, espinhos e ossos deixava o Gastonia muito lento. O Gastonia era um herbívoro relativamente lento. Provavelmente ele passava os dias vagando em busca de alimento, mas ele era tão pesado que ele só conseguia comer vegetação rasteira, como plantas pteridófitas, cicadáceas e também pequenos arbustos. Até que a pesquisa tomou um rumo inesperado. Lawrence Whitmer, da Universidade de Ohio, usou tomografia computadorizada para examinar o crânio de vários dinossauros, entre eles o Gastonia. A descoberta foi intrigante. Cientistas agora sabem que esse tanque não era um dinossauro inteligente, mas o olfato e a audição eram bastante aguçados. O cérebro de anquilossauros, como o Gastonia, é uma estrutura relativamente muito simples. Por outro lado, seu sistema olfativo, aquele ligado ao sistema do olfato, é bastante aguçado. Trata-se de um sistema ampliado, sugerindo que o olfato era um sentido vital para esses animais. No ouvido interno, vimos que os órgãos associados à audição também são incrivelmente desenvolvidos, o que mostra que a audição era, para esses animais, igualmente importante. A tomografia revelou outro fator.
Uma olhada na imagem interna do crânio mostrou que o Gastonia não tinha uma visão muito apurada. No cérebro desses animais, vemos que não há grande expansão do sistema óptico e centros associados ao processamento de imagens. O Gastonia caminhava de cabeça baixa. Era um animal que enxergava o predador na linha do horizonte. A visão era só eficaz quando o inimigo estava a uma curta distância, mas era preciso detectá-lo antes que chegasse perto demais. Então, ele confiava muito mais no seu olfato, que era muito apurado. Com a capacidade visual limitada, o Gastonia contava com a audição e o olfato apurados para detectar possíveis predadores. Isso significa que os cientistas consideraram uma hipótese intrigante. Será que ele possuía outro sistema de alarme? Existem várias relações simbióticas entre os animais de hoje e não resta dúvida de que também existiam no passado. Um exemplo é o rinoceronte. Ele tem uma visão reduzida e conta com os pássaros para saber se algum perigo se aproxima. Por sua vez, ele protege os pássaros de seus predadores. Creio que pequenos pterossauros mantinham a mesma simbiose com o Gastonia. Eles recebiam proteção e, em troca, avisavam o Gastonia do perigo que era iminente. Mas com uma incrível gama de armas e blindagem defensiva à disposição, por que o Gastonia precisaria de um sistema de alarme? Seu único ponto fraco era a barriga, desprotegida. Mas que tipo de criatura era forte e esperta o bastante para atacá-la? A resposta estava perto. A 45 metros dali, paleontólogos encontraram evidências fósseis de por que exatamente o Gastonia precisava de algo que o avisasse do perigo. Em 1989, próximo à cidade de Moab, Utah, o caça-dinossauros Robert Gaston encontrou o fóssil de um Gastonia, uma espécie única de encouraçado do início da Era Cretácea. Perto do fóssil, havia uma segunda espécie que a ciência moderna ainda desconhecia. Apenas um era o predador. E como os pesquisadores logo descobriam, não se tratava de um assassino comum. Durante as escavações, começamos a entender como os ossos estavam organizados. Um dos alunos da Universidade de Eastern Utah gritou: "Ei, Jim, venha ver uma coisa. Tem algo diferente aqui." Então, eu me abaixei e notei um pequeno sulco no chão. Pensei um pouco e concluí que a marca era muito fina, parecida com um arranhão feito por uma garra. Eu disse para mim mesmo, é um deinônico da Era Cretácea ou de garras terríveis. É um dos meus dinossauros favoritos, mas este é 2 vezes maior que o deinônico. Cientistas desenterraram os restos de um raptor descomunal, 12 vezes mais pesado que seu parente mais próximo. Esse gigante foi batizado de Utahraptor. Pouco depois da descoberta dos ossos do Gastonia, encontramos uma unha de cerca de 20 centímetros e, por meio de análise e comparação com outros exemplares, determinou-se que pertencia a um dromeossauro gigante, que é da mesma família do Velociraptor e do Deinônico. Foi um momento muito emocionante, porque se trata do maior dromeossauro já encontrado. E, além disso, ele era muitas vezes maior do que qualquer outro já visto. O Utahraptor viveu dezenas de milhares de anos antes do Velociraptor. Era uma versão primitiva menor e mais veloz do Raptor. A descoberta do Utahraptor foi muito importante, porque até então o maior dinossauro raptor encontrado era o Deinônico, do tamanho de um lobo americano. A nova espécie tinha anatomia parecida, mas era maior do que um urso pardo ou polar. Um dinossauro raptor realmente gigante.
Certa vez eu ouvi uma boa descrição do Utahraptor. Utahraptor é um Velociraptor bombado. Este é o Superraptor, é o maior já encontrado. E provavelmente é o mais cruel também. Utahraptor quer dizer ladrão de Utah. É o maior membro catalogado da família dos dromeossauros, dinossauros carnívoros e parentes ancestrais dos pássaros. Matavam atacando as costas da vítima. Se me pedissem para desenhar a máquina de matar perfeita, eu desenharia um Raptor. Se eu desenhasse o Raptor perfeito, seria o Utahraptor, cujo tamanho era exato para matar qualquer coisa. O Utahraptor media 1,80 m de altura, o mesmo que um homem da era moderna. Já de comprimento era mais de 4 vezes maior e pesava cerca de 800 quilos. Outra característica eram os membros anteriores e as 3 garras em forma de lâmina. Os membros posteriores eram curtos e fortes, e as patas traziam sua arma número 1. Uma garra retrátil de 20 a 35 centímetros em forma de foice. É daí que vem seu apelido, o Super Retalhador. Esta é a garra da pata traseira do Utahraptor e, ao contrário de outros dinossauros, é uma unha muito fina e estreita por inteiro. Em comparação aos pássaros da era moderna, a base da garra é 1/3 mais larga e depois vai ficando estreita até formar a ponta. E a ponta é bastante afiada, parecido com uma faca. Isso sustenta a ideia de que o Utahraptor enfiava a garra e rasgava a vítima para matar. Imagine o Utahraptor golpeando com esta garra, dando golpes que atravessam a pele de 3 centímetros de espessura da presa, penetrando 30 centímetros e fazendo rasgos de 90 centímetros. Tudo isso várias vezes em questão de segundos. A descoberta das garras do Utahraptor provou sua habilidade como predador. Mas ao longo das escavações, os cientistas descobriram ainda mais. Dentes lascados espalhados pelo local. Eram pequenos, muito afiados e letais. Este é um dente de Utahraptor. Não parece tão impressionante porque a cabeça era mais ou menos deste tamanho, mas era um dente de ponta afiada. Este aqui está gasto devido ao uso. Embora pequeno, o dente do Utahraptor era muito afiado. Não era grande o bastante para ser usado como arma, mas servia para cortar e mastigar a carne da presa. Os dentes do Utahraptor serviam para cortar carne, mas eles não conseguiam atravessar a armadura do Gastonia. Algum Utahraptor pode ter tentado atacar um Gastonia, mas deve ter saído com um dente quebrado. O Utahraptor contava com 3 armas eficazes. A mais importante era o cérebro, tão poderoso quanto as garras supercortantes. A tomografia computadorizada revelou um nível de intelecto acima da média. A tomografia computadorizada da cabeça mostrou que o cérebro do Utahraptor era bem grande, principalmente a parte central e as áreas associadas às capacidades cognitivas e habilidade para poder solucionar problemas. Ele tinha um cérebro desenvolvido, semelhante às aves da era atual. Eram animais muito inteligentes. Não provoque um raptor, vai sair perdendo. A segunda arma era a extraordinária visão. A combinação altura e visão aguçada oferecia ao raptor um panorama privilegiado do ambiente em que vivia. O cérebro do Utahraptor apresenta uma nítida dilatação do centro visual, sugerindo que a visão era um sentido de suma importância para o Utahraptor. Uma característica comum aos membros da família Raptor é a visão aguçada. Com o Utahraptor, não era diferente. Enxergar muito bem era a marca registrada de um predador implacável.
Sua visão era como a de uma águia. O interessante é que o ouvido interno do Utahraptor possui as mesmas características das aves, indicando que o Raptor fazia movimentos com a cabeça, bem rápidos e coordenados. Ele também mexia os olhos e a cabeça junto com o pescoço, com muita rapidez, ao mesmo tempo em que mantinha o olhar fixamente em sua presa. A exemplo de todos da família, o Utahraptor era um dos maiores predadores da pré-história. Mas ao contrário de seus primos, velocidade não era seu único ponto forte. Os membros curtos, porém robustos, mostram que esse carnívoro era um peso pesado. Devido à desproporção do corpo e dos membros anteriores e posteriores, eu posso afirmar que o Utahraptor era mais lento que o Velociraptor e o Deinonychus. Ele deve ter sido um predador de emboscada. Em outras palavras, se o Velociraptor fosse um leopardo correndo atrás da caça, o Utahraptor equivaleria a um leão que espera pela presa. O Utahraptor geralmente caçava herbívoros menos protegidos e com menos chance de provocar ferimentos. Mas a descoberta do esqueleto de um Gastonia próximo ao Raptor indica que ambos dividiram o mesmo espaço. A região onde foram encontrados o Utahraptor e o Gastonia está muito diferente do que foi na pré-história. Embora existissem árvores coníferas por aqui, a região era muito seca e desmatada. Parecia uma savana, mas sem o pasto. O Utahraptor caçava nessa área porque era fácil para ele ver a longas distâncias. Já o Gastonia era atraído para a região devido à quantidade de vegetação rasteira, o que não se encontra em florestas fechadas. Os cientistas perceberam que na maior parte do ano, a vida florescia na savana pré-histórica. Mas durante o período de seca, o tempo mudava drasticamente para pior. Nós encontramos vários fósseis em condições que sugerem períodos de aridez extrema e estiagem prolongada. Na verdade, esses períodos de seca podem ser responsáveis por alguns sítios de fósseis que encontramos. Devido à seca, os herbívoros ficavam sem o que comer. Os mais fracos migravam ou morriam, obrigando os predadores a procurar pela presa e atacar o que encontrassem pela frente, inclusive os encouraçados. Durante a estiagem, os animais ficam tensos ao extremo. Não existe mais comportamento normal e vale tudo na luta pela sobrevivência. Caso o Utahraptor e o Gastonia tenham se encontrado, eu acho que tentaram se evitar, mas se os fatores ambientais, como a seca e a falta de comida, os obrigaram a ter contato, eu creio que, a exemplo de todo o predador, o Utahraptor estudou as armas de defesa do Gastonia. Mas com o Gastonia era muito difícil de encontrar um lugar, uma fenda em sua armadura. Mas uma evidência intrigou os especialistas. Ao estudarem o esqueleto do Gastonia, cientistas não encontraram talhos nos ossos. Mas por que não? O especialista George Blessing tem a resposta. Os ossos do Gastonia não apresentavam marcas de mordida ou arranhões porque o seu corpo era bem protegido pela sua armadura. Mesmo um animal forte como o Utahraptor não era capaz de chegar até os ossos do Gastonia. E para piorar, a armadura era revestida por uma camada de queratina. E mesmo se o Utahraptor conseguisse deixar marcas nessa camada, nós nunca a veríamos porque a substância se decompôs quando o Gastonia morreu e não deixou nenhuma evidência para a posteridade. Apenas a barriga e as patas do Gastonia não eram blindadas. Partes que ele protegia comprimindo contra o chão. Mas apesar de mais inteligente, seria o Utahraptor esperto o bastante para descobrir um jeito de atacar a barriga do Gastonia? Os incansáveis cientistas dão a resposta.
Um raptor e um herbívoro encouraçado são encontrados a poucos metros um do outro em um sítio de fósseis. Dentes do raptor também são encontrados por perto. Mas seria possível um Utahraptor atacar um Gastonia totalmente protegido? Ao contrário do que acontece nas atuais cenas de crimes, os restos de dinossauros perderam todo o material orgânico. Fósseis não consistem exatamente de ossos, mas são depósitos minerais formados ao redor dos ossos que mantêm a forma mesmo depois da decomposição dos ossos. Por sorte, os minerais fornecem muitas provas. Se compararmos o Utahraptor e o Gastonia em termos de força física, o Gastonia leva melhor. O Utahraptor, apesar de forte, ele tem a composição física semelhante à de uma ave. Já o Gastonia é mais robusto. E tem que ser assim para carregar a armadura. Isso quer dizer, então, que no quesito massa muscular, ele é o mais forte dos dois. O Gastonia era um animal grande e muito forte. O Utahraptor era um predador. E, embora fosse da família dos dromeossauros, era igualmente forte e robusto. Devido à pesada couraça, o Gastonia caminhava de 6 a 8 quilômetros por hora, andando nas 4 patas. Em comparação, o Utahraptor se movia com incrível rapidez em 2 patas e alcançava velocidades de até 30 quilômetros por hora. O Gastonia não era muito rápido e nem mesmo muito ágil, mas era robusto como um tanque Sherman. Era lento, pesado, caminhava se arrastando e não precisava ser ágil ou muito rápido. O Utahraptor, por outro lado, era muito ágil e precisava ser assim porque ele era um caçador e também era predador. Seu corpo era constituído para ser veloz e a cauda longa e rija ajudava a equilibrar o peso. Então, ele era um dinossauro muito ágil e muito rápido. É comum faltarem ossos nos esqueletos encontrados. E nesses casos, os paleontólogos substituem as peças faltantes por réplicas moldadas. Com a ajuda dos moldes em tamanho real, os pesquisadores obtêm uma melhor representação visual de como e por que os dinossauros lutaram pela sobrevivência. Os moldes são importantes na visualização do esqueleto e na troca de informações entre universidades, pesquisadores, alunos e curiosos. Também é interessante ver as réplicas nos museus, onde os estudiosos podem examinar os ossos individualmente. Isso ajuda e muito a lançar uma nova luz sobre as descobertas. O Utahraptor ficava em pé e andava em 2 patas, o que o tornava mais ágil que o quadrúpede Gastonia. Agora vamos imaginar uma batalha entre o Utahraptor com suas ferramentas predatórias e o Gastonia, um dinossauro quadrúpede muito mais lento. O Gastonia provavelmente se abaixava e ficava encolhido, o que dificultava muito o ataque do Utahraptor. Fazendo uma analogia moderna, comparo o Utahraptor com um lobo e o Gastonia com um porco-espinho. Para atacar o porco-espinho, o lobo deve ter muito cuidado e escolher como e quando agir. Quanto ao porco-espinho, só resta sentar e esperar. É basicamente o que acontece com o Utahraptor e o Gastonia. Um faz o serviço todo enquanto o outro senta e espera. Com membros relativamente finos, o Utahraptor não conseguia simplesmente levantar o Gastonia e atacar sua barriga. Na natureza, os animais escolhem com muito cuidado quem eles podem atacar. Um leão, sozinho, por exemplo, raramente ou nunca ataca um bicho maior do que um búfalo. Mas um grupo de leões podem fazer isso. Sozinho, ele só ataca se estiver desesperado de fome. Enfrentar algo que pode se defender não é a intenção de um predador. Talvez o Utahraptor encontrasse o Gastonia todo dia, mas pensava 2 vezes antes de atacar, a menos que não tivesse escolha. O Utahraptor geralmente atacava o dorso da presa.
Mas o golpe era inútil contra o encouraçado do Gastonia. A luta entre esses dois animais pode ter acontecido de inúmeras formas, e são muitas as variáveis a considerar. Ao recriar a ação, tentamos usar o máximo de evidências e fatos científicos possível. Estudamos o ambiente pré-histórico, a forma de disposição dos esqueletos e outros fatores para montar um cenário realista do que aconteceu. A combinação desses fatores permite criar uma representação que pode ser muito próxima do que realmente ocorreu. Desde a descoberta inicial até a escavação e a limpeza, montagem e análise dos ossos, o trabalho pode levar dezenas de milhares de horas. Mas o resultado supera as expectativas. Este lago seco e desolado é resultado de um período de seca. Um Gastonia caminha solitário, com a cabeça baixa pairando sobre o chão. Ele tenta farejar um pouco de água para sobreviver. Sua visão é fraca, e ele conta com um grupo de pterossauros que agem como aviso de predadores. O olfato apurado do Gastonia avisa que existe água ali, embaixo da terra. Usando os membros dianteiros, ele começa a cavar e não demora a encontrar água. Enquanto seus vigias, os pterossauros, estão em alerta constante. O Gastonia encontra um local promissor e começa a cavar. Se ele consegue sentir o cheiro, é porque a água está a menos de 30 centímetros de profundidade. Mas o Utahraptor também está à procura de alimento. O Utahraptor usa o leito do rio para capturar animais mortos ou moribundos. A ele só resta procurar. E não há muita coisa viva, mas esse Utahraptor tem que achar comida. Um animal que já esteja morto é bem-vindo, mas o valor nutricional é muito menor do que o valor nutricional que tem a carne fresca. O Utahraptor é uma máquina, e essa máquina precisa se abastecer com carne fresca. Seu olfato é tão apurado quanto o do Gastonia. O Utahraptor prefere tocaiar a presa. Persegui-la gastaria uma energia preciosa, além do risco de ferimentos. A seca o obrigou a abandonar seu campo de caça. Mas ele ainda tenta surpreender na primeira oportunidade. Quando consegue se aproximar em silêncio, o Utahraptor entra por baixo e ataca a barriga do Gastonia. Mas os pterossauros estão em alerta e avistam o raptor inimigo muito antes de ele se aproximar. Os pterossauros enxergam bem como o Utahraptor, o que os torna um potente sistema de alarme. Apesar de não enxergar direito, o olfato do Gastonia funciona muito bem. Ele é capaz de sentir o cheiro do Utahraptor se aproximando e vira as costas na direção do predador. O Gastonia não tem garras nas patas e seus dentes não têm ponta. Sua única arma é a cauda com ossos em forma de tesouras. O Gastonia sacode a cauda de um lado para o outro. Os espinhos que saltam das laterais são muito parecidos com os dentes de um serrote. Se o Utahraptor chegar perto demais, terá uma surpresa muito desagradável. O Utahraptor agarra a presa com os membros anteriores e usa as garras para feri-la. Mas as garras não são capazes de penetrar a pele encouraçada do Gastonia. Com a escassez de comida, os dois dinossauros devem poupar energia. O Gastonia pode ficar até uma semana sem comer. Já o Utahraptor, mais ágil e com metabolismo mais rápido, mal consegue ficar 3 dias sem se alimentar. A desvantagem em ser grande é que é preciso comer muito para se manter. À medida que o Utahraptor se aproxima, o Gastonia imita seus movimentos. Não importa de qual direção ele venha, o Gastonia sempre muda de posição para garantir que suas laterais estejam protegidas. Geralmente ágil, o Utahraptor tem os movimentos limitados sobre a superfície arenosa do lago seco. Suas patas cheias de garras caminham melhor em solo firme.
E ele está acostumado a florestas de chão sólido e protegido pela vegetação. Já as patas arredondadas do Gastonia oferecem estabilidade para caminhar na areia fofa. O Utahraptor é mais alto que o Gastonia. Mas isso de nada vale quando o baixinho a ser atacado tem as costas cheias de espinhos. Ninguém vai saltar sobre ele. Ser alto não é vantagem em uma luta contra o Gastonia. Na verdade, é uma desvantagem. É preciso agachar abaixo da altura dele para ficar numa posição de armar um ataque. O Utahraptor sabe que algumas partes do corpo do Gastonia são desprotegidas. A parte interna das pernas, a barriga e embaixo da base da cauda. São essas áreas que o inimigo vai se concentrar na batalha que terá de fazer. O Utahraptor é capaz de saltar inacreditáveis 4 metros de altura. Depois de saltar para o outro lado do Gastonia, o Utahraptor gira rapidamente, mostra as garras e faz um corte profundo na lateral do adversário. O Gastonia urra de dor e tenta se defender com a cauda, mas o Raptor já pulou para o lado. O Utahraptor sabe que se ele conseguir causar mais alguns ferimentos, o Gastonia vai sangrar até a morte. O Gastonia não é esperto bastante para prever a estratégia. O cérebro do Gastonia não é desenvolvido, mas ele sabe muito bem fazer um planejamento para conseguir se defender de uma nova forma de ataque. O Utahraptor pula novamente, mas o Gastonia está preparado. Desta vez, ele balança a traseira na direção do inimigo. O Utahraptor gira para atacar e pisa no exato ponto em que a cauda e o encouraçado do Gastonia se juntam. A cauda do Gastonia seria capaz de cortar um bastão de beisebol sem a menor dificuldade. Mas o cérebro limitado do Gastonia se concentra em uma coisa de cada vez. E no momento, é água. A visão do Utahraptor é mais aguçada do que o olho humano. É inteligente como um falcão ou uma águia. E não reage diante da situação de luta. Ele planeja o próximo passo e põe em prática um novo plano de ataque. O Utahraptor utiliza sua agilidade para assustar e confundir a presa. Ele parte para cima e limita o tempo de reação do alvo. O Utahraptor percebe a pele desprotegida na parte interna do membro anterior. Ele se abaixa e morde o Gastonia. Conforme se afasta, leva junto um enorme pedaço de carne da perna dele. Quando perde os dentes, o Utahraptor os recompõe, como fazem os tubarões. Com o membro ferido, o Gastonia sente uma dor alucinante. Ele não consegue se apoiar com firmeza. Ele vai ter que se virar sobre 3 patas. O instinto avisa que é preciso inclinar o corpo para o lado a fim de proteger a área ferida. É chegado o momento que o Utahraptor estava esperando. É a grande chance. Depois de ferir o adversário, se ele desferir mais alguns golpes, é o fim de jogo para o Gastonia. Mesmo um dinossauro grande como o Gastonia morreria de hemorragia em 3 ou 4 horas. O Utahraptor sabe que se também ferir os membros posteriores do Gastonia, ele vence essa luta. Só que tem um pequeno problema. Este é o exato movimento que o Gastonia espera que o inimigo faça. Ele se aproxima da mais poderosa arma anti-raptor que já existiu. A cauda em formato de serrote. Se conseguir pegar o Raptor com a cauda, o Gastonia pode quebrar seus ossos e neutralizá-lo. O osso de 8 centímetros de diâmetro da perna do Utahraptor quebraria
como um graveto. O Utahraptor é mais alto e mais ágil do que o Gastonia. Se o Gastonia quiser vencer a luta, existe apenas um ponto que o Gastonia pode atacar no seu inimigo: os membros posteriores. Se conseguir atraí-lo para a base de sua cauda, o Gastonia vai ter o Utahraptor exatamente onde queria. O Gastonia puxa a perna para debaixo do corpo como forma de proteção. Apesar do peso da couraça, os músculos são fortes e ele se move com uma velocidade surpreendente. É sua única chance. O Utahraptor está na posição em que o Gastonia queria. No instante em que o Raptor der mais um passo para trás, ele poderá usar sua cauda anti-Utahraptor. Embora tenha o cérebro lento, os reflexos do Gastonia são rápidos. Nesse momento, o Gastonia sacode a sua cauda e os ossos em forma de tesouras dilaceram a carne da perna do imponente Utahraptor. O golpe funciona da mesma forma que um par de tesouras com uma lâmina movendo sobre a outra. O Utahraptor tenta recobrar as forças, mas o Gastonia não dá espaço. Ele balança a cauda como se fosse um serrote medieval. Os espinhos afiados rasgam a pele fina do Utahraptor. Ele se afasta e tenta fugir do ataque mortal. O Gastonia vence a batalha. Certo de que o Utahraptor desistiu da batalha, o Gastonia retoma a tarefa na qual estava ocupado: procurar água. O cérebro de um dinossauro parece uma série de interruptores. Se um liga, o outro logo desliga. Ele se preocupa em caçar, sobreviver, reproduzir e comer. No momento em que o Utahraptor deixa de oferecer perigo, o Gastonia esquece dele e volta a procurar água. Mas as evidências encontradas em Moab e Utah oferecem mais uma pista do que deve ter acontecido. De acordo com os pesquisadores, apesar da ferocidade, ambos, Utahraptor e Gastonia, sobreviveram à batalha. Ironicamente, a causa-mortes desses gigantes foi o período de seca. O fato de nenhum dos dois ter ferimentos pelo corpo e de que os corpos estavam relativamente intactos sugere que esses dinossauros não morreram na batalha, e sim em razão de condições ambientais como a seca. Os dois dinossauros perderam a vida em uma grande seca. Mas no início do período Cretáceo, essas espécies perderam uma batalha ainda maior: a extinção. É difícil dizer por que o Utahraptor e o Gastonia não passaram do início do período Cretáceo, mas especula-se que, a exemplo das extinções modernas, a razão seja uma mudança ambiental nos padrões de alimentação, clima, coisas dessa natureza. Os herbívoros maiores migraram e se beneficiaram da vegetação que o Gastonia não conseguiu obter. Isso significa que os carnívoros maiores foram atrás deles e, embora fosse um dinossauro muito perigoso, o Utahraptor sucumbiu a um tipo de predador ainda mais terrível. Há 120 milhões de anos, o dinossauro era a espécie dominante no planeta. Mas quando as condições climáticas mudaram, provavelmente devido à queda de um asteroide, sua força e tamanho de nada adiantaram. Grande e inflexível demais para se adaptar, ele deixou apenas os fósseis para contar sua história.